Muito bem-vindos a mais um Pode Vir Empresário. Nessa mesa hoje temos vários empresários de diferentes áreas. Área da beleza, área de produção, área do marketing. E aí, gente, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Estamos aqui lisonjeados, né, Melissa? De estar no Pode Vir Empresário, pode vir empreendedor jovem, pode vir você que está com vontade de empreender, que aqui é o lugar certo, né? Exatamente. Achou a turma certa. A gente direciona. E hoje, com vários assuntos bem pertinentes, né? A esses empreendedores, é igual a minha presidente falou, né? De vários ramos dentro, porque aqui eu tenho uma Denise que não está só no ramo da beleza, está no ramo da beleza, em outros diferentes tipos de ramo. Tem eu no ramo de produção, no ramo de editora, no ramo, né? E a Elissa no ramo de modelo, no ramo... Tá querendo me lançar demais aí? Não, eu tô querendo um cachê mesmo, senhores interessados. Vou aproveitar, já vou dar minha deixa então, né? É o pitch? É o pitch? Pitch Day. Paola Araújo, advogada, presidente da Associação dos Jovens Empresários e também tem uma empresa que trabalha com licitações, comunicação visual e brindes. Denise Ribeiro, estética e salão de beleza e mais algumas outras áreas na beleza também, cosméticos, moda, então tem bastante coisa aí. Produtos já de estudo, né? Na beleza, no estudo. Linda, né? Maravilhosa. Marco Leonel, há 20 anos no ramo fonográfico. Olha, eu vim da música. Pornográfico? Ai, Fonográfico. Daqui a pouco ela vai confundir. Meu Deus, que super também. Mas, né? Calma, que com OnlyFans aí tudo é possível. Mas há 20 anos no ramo da música, vim parar em Balneários e hoje, né? Tanto na parte de edição, com uma revista linda, maravilhosa, na parte de produção de eventos. E eu falo que alguém, mas você é o quê? Eu falo, depende do que você quer que eu seja, né? Não é sobre ser, é sobre estar. Hoje eu estou empreendedor no ramo de revista, amanhã eu estou no ramo de beleza. Então, eu acho que o verdadeiro empreendedor é aquele que cuida do network, ele tem que ter essa, né? Eu estou. Aproveitar as conexões que A tem, Elisa né? está onde, Elisa? Nos fala. Elisa Tá do teu lado. Eu sou mentora de marketing, criadora de conteúdo e também trabalho com a gestão de mídias sociais. Então, se as suas redes sociais, né, não estão vendendo, não estão trazendo o resultado que você espera, eu sou a pessoa certa para te ajudar e conduzir aí a ter o resultado que você realmente merece. E o Marco e a Elisa também são diretores da AGE e a Denise é a nossa grande patrocinadora. Então, todos fazem parte da AGE, todos nós empreendedores e todos com muito sucesso. E todos no mesmo propósito, né? O que Exatamente. é importante, né? Que é o propósito de você estar numa associação, num lugar onde você se sinta bem. Agora, mais cedo, a gente estava tendo uma entrevista, né, junto com a Denise, onde ela falou, né, de sentir a vontade, pertencente àquele lugar, Exato. né? Eu faço parte de alguns grupos de networking na cidade de Balneário, que tem uns que chegam no evento e se assusta. O cara fala, será que eu posso chegar perto do fulano, do ciclano? E aquilo que era para ser um network agradável, leve, se torna um negócio de Tu fica engessado, tu não consegue nem falar com as pessoas. E o né? network acaba não saindo, porque a pessoa fica, né? Será que Assustada. eu posso? Assustada. Sabe como É que as pessoas às vezes não vão com o propósito de fazer network, elas vão para estar ali. Eu quero aparecer. E não é isso. É ser interesseiro, não interessado, né? Que não faz com que a Exato. conexão surja de uma forma espontânea, né? Em falar em espontaneidade, vamos fazer uma pergunta check. Elisa, por que você faz o que você faz? Eu sempre fui uma viciada em redes sociais. Então, tudo começou assim. Eu cursei administração e eu imaginava que eu ia trabalhar com números. Eu gostava muito de matemática e dessa parte. Eu não sei nem a tabuada. E acabei estagiando na Coca-Cola e me encantei por esse universo de marketing lá dentro. E a gente sabe que a Coca Nossa, é um e olha exemplo, o marketing, né, hein? de marketing, de branding. E resolvi me especializar nessa área. E quando eu fui para essa área de gestão de mídias sociais, foi realmente porque eu percebi que eu passava muito tempo nas redes sociais e podia ganhar dinheiro com isso. Então, uni o útil ao agradável, duas coisas que eu amava, que eram as redes sociais e o marketing. Bom! Mas já cheia das experiências. E como o Marco citou ali, né, a gente está. Então, a minha empresa, ela surgiu literalmente com uma oportunidade de mercado na pandemia. No primeiro mês de pandemia, eu comecei a produzir conteúdos nas minhas redes sociais sobre criação de conteúdo, com o intuito de realmente ajudar os lojistas e as pessoas que estavam precisando, porque todo mundo estava com as portas fechadas e ninguém sabia o que fazer.
E na primeira semana as pessoas começaram a me perguntar: tu dá consultoria sobre isso? E eu falei sim, fazia a mínima Não ideia. fazia ideia do que eu tava falando. Não fazia ideia. Aí eu fui atrás de como que funcionava uma consultoria, abri CNPJ, toda essa parte burocrática, e realmente aproveitei a oportunidade, que eu acho que isso é muito importante enquanto a gente tem esse espírito de empreendedor, né? É importante a gente se adaptar às situações que a gente passa, né? Exatamente. Eu fui dar consultoria na primeira vez sem saber nem o que eu estava fazendo. Porque eu contei as dificuldades que eu passei, os desafios, as vitórias que eu tive. Também surgiu, eu precisava de uma consultoria, tu me ajuda? Tá, ajuda, tá, mas como eu faço isso? Eu fui fazer. É que, na verdade, tu sempre Foi soube comigo. fazer e a Elisa sempre soube fazer. A única diferença é que vocês não tinham pensado em como fazer isso. Porque é uma forma tão automática, é que nem as pessoas pensam, Paula, faz 4 anos que eu tô em Balneário, né? E aí eu tô com a Age, agora vai fazer 2 anos em junho, né? Cara, como é que tu fez isso? No primeiro momento eu ficava pensando, cara, como é que eu fiz, sabe? Aí depois tu, cara, é tão espontâneo a Só maneira fez. como... como é que tu faz a conexão? Como é que tu faz o networking? Alguém para pensar o que te faz fazer com que as pessoas queiram estar contigo e queiram se conectar contigo? Eu sempre falo que tem uma... Eu sempre trago, eu trouxe na entrevista que eu fiz aqui na Age Conecta, sobre a questão de ter graça nas coisas também. Graça. Eu, né, sou de família cristã e sempre aprendi, né, que a graça ela é intransferível. E Deus é um dom. E Deus deu essa graça e não adianta. Se você tem, você pode usar ela tanto para o lado bom como para o lado ruim. Entendeu? Então, se você leva para o lado bom para servir, ótimo. Se você leva para o lado ruim, você vai ser estelionatário, desculpa dizer. Porque, como a Bíblia fala, é intransferível, mas você pode usar. Então, a conexão vem através dessas... às vezes eu me pergunto, mas o que a Age tem? A Paola tá lá, ela conecta, ela pega no microfone, ela não fica com aquelas plaquinhas lá, lendo, sai do nada e não sei o quê. E eu acho o máximo, né? Que a gente vê que é uma questão natural. É que vai naquela pergunta que eu fiz pra Elisa. Por que você faz o que você faz? Faz o que faz. Cara, eu faço por uma missão, um propósito, por amor. Eu quero ajudar as pessoas a se capacitarem, a se conectarem, a trilhar o caminho certo, elas acharem uma saída. Porque quando eu comecei, eu não sabia fazer uma gestão, não sabia fazer um marketing, não Mas sabia fazer essa parte... questão de pessoas nasceu não aqui, Não. nasceu meio cedo, Sim. né? Você tem esse código, essa virada, que quando você fala, com 10, com 12 anos, no meu caso, foi com 8, 9 anos, depois de uma bela surra que eu tomei do meu pai. Mas entendeu? Virou um código que eu sabia lidar com pessoas e conexões. Eu acredito que essa minha espontaneidade, a minha conexão, ela veio da Lourdes, que é a menina que nos ajudou a me criar, assim, né? Nós éramos 5 filhos e os meus pais trabalhavam full time o tempo todo e ela é uma pessoa muito simples, que trazia os filhos dela, eu interagia com eles, então ela me trouxe essa parte humanizada, essa visão aprimorada sobre a pessoa em si. Então, até numa atividade que eu fiz de PNL, sobre onde eu aprendi o amor de mãe, eu acho que ela me ensinou muito sobre isso, do amor ao próximo, assim. A Lourdes me trouxe essa base, dessa acessibilidade, e hoje eu tenho metas. Eu acordo de manhã, eu sempre cumprimento uma pessoa que eu não conheço, eu sempre ajudo uma pessoa que eu não conheço, puxo assunto com uma pessoa diferente. Então, se eu ficar sempre aqui, Denise, cara, meu mundo vai ser a Denise. Não, e não pode. Se eu tô numa mesa, a gente vai num evento de networking, eu tô com meus amigos, estão todos lá, eu não vou sentar na mesa com eles, eu vou sentar em outra mesa. Porque aqueles ali já são meus, eu quero me conectar com outras pessoas. Quero saber quem são outras pessoas que elas sempre me acrescentar. Não adianta a gente ficar ali sempre na mesmice, né? E o bacana é que, igual a Denise falou dessa questão eu comecei uma consultoria, e às vezes hoje muitos se perguntam, né? A consultoria, ela parte no princípio do que, eu estudei, tenho autoconhecimento, fiz tantos coach, ou é a vivência de experiência, Denise? Exatamente, acho que é a vivência de experiência. Porque eu sempre falo, não adianta, às vezes tu vai em imersões que tu passa um final de semana, 3 dias, naquela imersão maravilhosa, a tua endorfina vai lá em cima. E na segunda-feira o que tu faz? Na segunda. Aí tu tá sozinho, né? Tu tá sozinho e daí tu fica mais perdido ainda porque tu te sente frustrado. E quando tu fala de experiência, do que tu vivencia no teu dia a dia, do que tu pode acrescentar a alguém, acho que é muito mais válido do que qualquer outra coisa. Não que as imersões não sejam importantes, não desmerecendo o trabalho de ninguém. Mas quando tu fala de realmente o que tu viveu, o que tu pode... pra mim isso deu certo, talvez pra ti não dê, mas pra outra pessoa pode dar. E criando uma polêmica, eu acho que a geração de hoje... Eu falo isso porque eu fui a São Paulo há pouco tempo e eu conheci uma gravadora do ramo fonográfico, né? Bem especificado. E na minha época do disco, do CD, eu peguei todas essas versões até chegar no digital que eu não acompanhei.
E eu fui conhecer uma gravadora lá, que totalmente o funcionário mais novo dele tinha 21 aninhos, 22 aninhos. E tipo, nada, ninguém sabia nem o que era uma fita cassete, né? E aí eles Nunca pegaram nem na mão. Exato. Aí foi engraçado porque... Eu lembrei agora, eu botando o lápis do coisa e voltando a fita aqui com o dedo. Exato, na caneta, lembra? Na caneta, né? Coloca a caneta. E eu lembro que ele foi me apresentar, gente, isso aqui é Marco Leonel, mais conhecido como Leonel, que na época era conhecido como Leonel. Ele falou, Marco é uma lenda no mercado fonográfico. Aí eu fiquei velho. Acabou contigo. Velho não, Marco, vintage. Experiente. A gente não é velho, eu já tô ficando petit pois. E eles ali, até a pouco, eles, legal, prazer, aquela coisa. Aí eles ficaram reunidos, né, que o patrão mandou eles ficar ali, e a gente começou a falar. E eu comecei a contar as experiências com os artistas da antiga, como que era na época. E eles começaram a fixar os olhos assim, e ver coisas que eles nunca tinham visto. E aí tinha um artista que eles estavam trabalhando, esse artista, ele é bem das antigas, que é o antigo que eu conhecia mesmo, já tá com seus 60 e poucos anos. A gente tá com um álbum novo, a gente não sabe o que criar. Eu falei, exato, porque você não tem mais que divulgar a música dele, você tem que divulgar a história dele. E eles, poxa, mas é sobre isso. Então, assim, não conhecer tanto aquela questão da vivência da história. Então, assim, os novinhos aqui que estão do lado aqui, Eu falo, é muita teoria e pouca prática. pouca prática. As pessoas se concentram na teoria, mas e na prática? No teu dia a dia? Então, às vezes, nossas imersões elas te colocam lá em cima, mas e depois? E quando a gente começa a falar, a gente tá dando uma consultoria e não sabe. Exatamente. Para nós mesmos aqui, a gente já teve isso antes, né? A gente deu uma consultoria um para o outro sem... Exato, e as pessoas ficam impactadas e ficam ficcionadas, porque são histórias que hoje nem todos contam, hoje é uma coisa... a tecnologia veio, é maravilhosa, Sim. é perfeita, mas... Dependendo como ser usada, ela fica vazia, fica vago, fica sem conteúdo, que todo mundo fala, é um conteúdo vazio, não é um conteúdo de... O próprio digital, né? Hoje, o digital, as pessoas elas vivem de histórias que não é a realidade. Se tu vai olhar, tu vai pegar um Instagram, se tu for viver o que o Instagram te proporciona, o mundo é perfeito. Claro, a gente Vestiu só um personagem, posta, né? A gente só posta o lado bom, Exato. né? Ninguém abre o Instagram e fala, nossa, galera, hoje eu acordei e tô mal pra caramba aqui, tá um dia péssimo. Não, Não o dormi dia a noite pode toda, ser eu tô pensando o que eu vou mas fazer amanhã. tu posta Sabe? o bom. Muitas vezes tá chorando no bastidor e sorrindo na frente da câmera, né? Exatamente. E a mesma Ou coisa- dublê de rico, né? Que é o que tem bastante também. E a mesma coisa eu falo em relação a isso. As pessoas, elas não falam de experiência, da vivência do dia a dia. É muita teoria, mas na prática não é bem assim. Exato. Quando tu tem uma empresa, a prática ela é totalmente E essa diferente. questão de se conectar eu acho muito interessante, porque hoje, se conecta muito com o sucesso, com não sei o quê, mas eu acho que as pessoas, eu me conecto mais nas redes sociais com as dores. As dores daquele empresário. É que a gente se identifica, né? Se identifica, entendeu? Com aquele que eu me conecto com isso. Eu acho muito interessante quando você... Poxa, ele passa isso também. Só que poucos passam essas dores. Que é a história e é a dor que vai nos gerar uma conexão e uma confiança com aquela pessoa. E falando estrategicamente agora, a gente só vai contar uma dor quando a gente já superou, quando a gente já passou por ela. Então, tu não vai abrir a tua câmera e contar que tu tá passando por um perrengue. Mas depois que tu superar, a pessoa vai te ter como uma inspiração. Talvez eu esteja no momento da dor, a Denise já superou. E quando eu vejo ela falando a história dela, abrindo o jogo, que aquilo aconteceu e que ela conseguiu vencer, eu olho e digo, nossa, que incrível, eu também posso, eu vou me inspirar nela. Ou talvez eu vou fazer uma consultoria com ela para entender como que ela pode me ajudar a passar por isso. Então, isso é muito interessante. Quando a gente deixa só naquele conteúdo muito técnico, às vezes eu nem sei que eu preciso daquilo, às vezes eu nem entendo o que é aquilo, mas quando tu transforma aquilo para algo totalmente humano, eu entendo que eu preciso daquilo, eu entendo que eu posso chegar lá, né? Então, é muito importante a gente trazer a história. E a história, muitas vezes, nos ensina muitas coisas que só a teoria não ensina, né? Isso tudo que tu tá falando vai muito de encontro ao que a AGE faz pelos empresários aqui em Balneário, né? Porque as soluções que a gente traz, tanto através do programa de TV como do podcast,
como os cursos de capacitação, sempre num tema diferente, direito preventivo para empresas, marketing, posicionamento de imagem. Buscar soluções para quê? Para que não estoure e depois que tu tem que resolver uma bronca, né? Então, a gente, hoje, à frente desse projeto, e todos nós estamos à frente desse projeto, falamos não só com os nossos colaboradores, mas com 150 profissionais que hoje fazem parte da AGE também, e a gente consegue instruir através da nossa associação, né? Onde é 150, a gente estamos falando de qualidade, não quantidade. Sim. Qualidade de Hoje pessoas. eu vejo muito isso na AGE. Qualidade dos nossos associados são incrível, não é um número, não é mais uma matrícula ali, mas sim Não, pessoas que realmente se conectam. Inclusive tem uma triagem, né, pra pessoa hoje, tu que tá assistindo aí o nosso podcast, quer fazer parte da associação, pode entrar no perfil age.bc, ali tem um formulário para te inscrever. Essa inscrição, a gente lê, passa para a diretoria e após a aprovação nós conseguimos te encaixar no nosso grupo do WhatsApp, na nossa lista de transmissão e podemos te oferecer todos os serviços que tem na associação hoje. Não é, eu quero fazer parte e... Passa o Pix. Não. Exatamente. A maioria, né? Exatamente. Como eu digo, a AGE, para mim, ela veio para acrescentar muito o que eu procuro. O que eu procuro da minha empresa, me cercar de pessoas que te elevam. Exatamente. Porque a maioria, tu participa de vários grupos de network, mas não existe aquela coisa, vamos fazer isso, vem cá, tu tá com essa dificuldade. Eu tenho quem possa te auxiliar. Exato. Então, eu falo, quando o empresário está com uma dificuldade, nem sempre, às vezes tu vê, eu vou te cobrar tanto, vou te cobrar 10, 15 mil. Cara, o cara já está passando por um problema enorme. Não que o teu trabalho não tenha valor, mas então vamos fazer um trabalho juntos e a partir desse momento você começa a fazer isso por mim. E eu tive até uma conexão muito parecida com o que a Denise falou no programa, porque ela estava dizendo sobre... eu não dei muita atenção, né? Quando eu tive esse contato com a AGE, mas eu fui vendo, fui assistindo, fui olhando. Eu sou amigo pessoal da Paola, e várias vezes ela falou, Marco, vamos participar? Eu, não, ainda não. Porque meu estereotipo, eu sou o comprador que compra aquilo que faz sentido. Para mim, exatamente. Tem que ter sentido. Não fazia sentido para ti antes? Ainda não. Você entendeu? faz sentido, mas fazia sentido com uma bela amiga, né? De contar os perrengues, rir e tal, apresentar o atual e tal, essas coisas. Ele é meu cupido, gente. Não pode ser mais atual. Você aí que tá vendo esse podcast precisa arranjar um namorado, uma namorada, entre em contrato com o Mário, porque ele tá fazendo também intermediação 30%, de relacionamento. 30% no cachê. Agora não pode ser mais o atual, é o eterno, né? Ele tá ouvindo, ele tá acompanhando aí, já mandou uma mensagem ali, a gente já recebeu. E eu acabei seguindo o mesmo caminho da Denise. Fui assistindo, fui vendo, fui participando. Marco, vem, ela e notando a evolução da associação também, junto ao Balneário Camboriú, porque né? é aquilo que eu já falei, sabe, Denise? Eu já fazia parte de alguns outros grupos, muito grandes, que eu ia, mas não fazia sentido para mim. Tem uns que eu já estou há 3 anos que foram fazer sentido no último ano. Entendi o porquê também, entendeu? Sim. Mas o da AGE foi muito rápido, logo depois que eu vi que fazia sentido nessa questão. Então, isso é muito interessante a gente sempre ter, né? Eu acredito que um diferencial da AGE que eu senti e outras pessoas já me falaram que sentiram também é realmente esse acolhimento. Porque muitas vezes a gente chega num lugar e a gente fica perdido. Não tem alguém que nos dá uma direção, que nos abraça, literalmente. E a AGE faz isso muito bem. Então, quando um novo associado chega, ele é apresentado para as pessoas, ele tem um espaço para se apresentar, para falar do seu trabalho no nosso grupo. Então, isso é muito interessante, é um diferencial. E aí a gente vê como a gente tem muitas pessoas que estão ali para se ajudar e para se complementar. Às vezes eu estou passando por um problema que alguém já passou e vai me chamar para conversar. Então, isso é muito legal dentro da AGE. Isso é bacana, né? Porque você vai ligando as pessoas e é outra coisa que eu acho bem, bem bacana. Você não está aqui hoje no podcast, a Denise é a nossa patrocinadora, é maravilhosa, mas ela tem um conteúdo maravilhoso, mas não é por conta da conta bancária dela, não é por conta do status social dela, é por conta do que ela tem para entregar. E isso a gente tem muito aqui na AGE, né? Quero pessoas aqui com histórias fantásticas, pessoas que estão começando, os novos empreendedores que ainda estão naquele caminho, uns que até chegam, Marco, mas sabe, eu não consigo empreender porque eu ainda estou com esse problema. Eu falei,
tá no processo. Não adianta, se você ficar estagnado por conta desse problema, você não vai chegar onde você quer, seu propósito. Então, muitas vezes, e essa experiência que o Marco tem de vivência, né, que a Denise, que a Paulo tem, é o que a gente consegue passar para esses novos empreendedores. Né? Isso é o mais importante. Eu sempre falo, conhecimento, quando ele está guardado só contigo, ele deixou de ser conhecimento. Exato. Conhecimento a gente passa para fora. E não é só conhecimento do que tu leu, do que tu estudou em faculdade, tudo. É o conhecimento do dia a dia. Quais são as vivências que a gente tem hoje como empresa? Eu tenho 2 empresas, as minhas 2 empresas elas são diferentes uma da outra. A Requinte, ela é diferente, Balneário, ela é diferente de Jurerê. A parte de cosmético, eu tenho outros problemas. Então, cada lugar que tu vai, eu tenho uma loja de roupa com a minha irmã, é outro problema. Exato. Não são os mesmos. Então, a gente tem que driblar tudo isso, mas com sabedoria, porque senão tu acaba pirando a cabeça, né? Daqui a pouco tu não sabe mais nem por onde tu começa. Exato. É que quando muda a cidade, muda o estado, Total, culturalmente, a região, os teus colaboradores, tudo muda. O cliente muda. O cliente... Florianópolis e Balneário, a gente é do ladinho. Mas são totalmente diferentes. O público que a gente tem aqui, os clientes que nós temos aqui, os colaboradores que nós temos aqui, são problemas totalmente diferentes. Não são problemas iguais nas 2 unidades. Exatamente. E você, é aquilo que a gente estava falando sobre ser e estar, né? Você que é empreendedor, você pode estar empreendendo em outras coisas. O Marco mesmo, eu vivo o ramo da música desde cedo, meu pai era cantor sacro, desde os 14 anos na música, fui empreendedor na música, porém já tive loja de roupa de roupa lá em Catalão, Uberlândia, Minas Gerais. Nossa. Como eu vejo que eu tô fazendo aqui. E vai empreendendo, né? Vendi roupa, já vendi móveis, já. Mas é o lado empreendedor. Aí, a pergunta que tu fez, né? Faz o que faz por quê? Eu aprendi a aprender com o legado que meu pai deixou. Por mais que meu pai era um pastor evangélico, tinha 2 questões. Era a servidão, que ele servia pessoas, e a questão que ele nos ensinava ali. E eu tenho uma história bem bacana, que até contei numa revista aqui de um grupo que a gente tem, que fala que eu aprendi esse código do que eu podia empreender de um lado negativo da minha vida, tornando ele positivo. Eu era muito danadinho na escola, bem, né? Via sempre com as notas baixas e sempre 0, né, professora? Eu descobri hoje, aos meus 40 e poucos anos, que tudo isso não era porque o Marcos tinha um pouco menos QI, não. Eu tinha TDAH, não sabia ainda. Uma coisa que hoje, com autoconhecimento, todo mundo, e com a gente podendo se aprofundar, né? Hoje, e não é desculpa, é autoconhecimento, TDAH, entendeu? Eu tinha isso. E lá com meus 10 anos, 0. Um dia a professora ficou tão nervosa e, Marco, meteu outro 0 lá e ficou brava. E eu cheguei em casa, meteu 2-0. Quando cheguei em casa, assim, tava tendo aquela reunião de igreja do meu pai, com os obreiros da igreja. Eu já chutei o portão e falei, pai, não tirei 0. E meu pai já saiu, filho, eu tava orando tanto por você pra acontecer isso. Eu tirei 2-0, pai. E aí tomei aquela surra. Só que à noite eu comecei a pensar, cara, se eu fiz de 1-0 virar 2... eu posso virar um videogame virar 2, um carro virar 2. E eu comecei a saber que eu podia multiplicar aquilo. Então, de um negativo, virou um positivo. Com 21 anos, já era empresário, dono da minha empresa. E aquilo ali foi um código de virada mesmo, num fatídico, né, momento. A coragem é primordial, né, para quem quer empreender. Exato. Porque os desafios são constantes. Todos os dias surge alguma coisa diferente. Todos os dias. E a maneira como tu reage aos desafios é que te define, né? Porque é muito fácil quando dá tudo certo. Exato. O difícil é quando tu tem que O que eu fiz, né? ter a malemolência pra lidar com os desafios que a gente tem. O que eu fiz quando eu decidi fechar o Requinte, eu pensei, tá, e agora? Eu fiquei... E tá tudo bem, né? Não, e tava tudo Quando certo. dá uma coisa errada. Uhum. Pensei, não, eu nesse momento eu não quero mais. Mas agora o que eu faço com tudo isso? Daí eu pensei, não, mas espera, vamos seguir outro caminho, né? Daí comecei a procurar resolver as coisas que estavam acontecendo. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Mas eu não podia desistir daquilo. Eu desisti, mas o que eu faço agora? Eu quero me imaginar fazendo outra coisa. Não tinha como. Não, vou botar uma loja, vou fazer isso, fazer aquilo. Tá, mas não é isso. Isso aqui é o que eu quero. Essa é a minha vida, esse é o meu propósito. E sempre falo, a gente trabalhar com autoestima, que seja numa rede social, que seja numa revista, que seja em moda, autoestima é uma coisa muito complicada de se trabalhar. Porque às vezes uma palavra que tu fala pode destruir a autoestima de uma pessoa ou Exatamente.
Mas esse é o meu propósito. Eu quero isso. Eu quero trabalhar com beleza, eu quero trabalhar com moda, eu quero trabalhar com estética, mas de uma forma que ela seja leve. E eu quero processar as pessoas. De uma E eu forma sou leve. paga pra isso. Cara, as pessoas me pagam pra processar Ainda os bem outros. que eu tenho um conselho jurídico. E dificilmente a gente trabalha com consciência também em tudo que faz, porque a gente falou. Todo bom empresário de sucesso precisa de um bom advogado, não tem como, Sim. né? Eu tenho um amigo Ainda mais que... a gente tem do ladinho, né? Eu tenho um amigo que ele é bilionário hoje e ele falava, Marco, eu vim de um status de pobreza que lá em casa nós éramos em 6 e tomava banho na bacia. E eu era o 6º filho. Aí eu vinha tomando um. Quando chegava no 6, que era eu, a água tava tão suja. E ele veio de uma... Aí ele falou, hoje eu me tornei um milionário e hoje eu falo, cara, eu não sabia nem que era advogado. Hoje eu tenho 6. E 3 dele é só para cuidar de pessoas que sempre acharam que tinha alguma coisa na minha vida. Ah, porque eu emprestei o carro para ele. Ai, isso tem porque muito, não né? sei o quê. Ah, então... Eu acho que o mais legal dessa parte dessa história que tu falou é não a luta do cara que chegou para ser um milionário, mas tu manter isso. Exatamente. Porque principalmente aqui em Balneário Camboriú, que é a vida é louca aqui, gente, pelo amor de Deus. Tu saber equilibrar a tua saúde, teu trabalho, não te perder, né? Não te perder. Porque aqui em Balneário tem muito da ilusão, né? Eu digo que... Tudo mágico. A revista agora mesmo que a gente está trazendo para cá, ela tem 16 anos em Joinville. E o meu sócio, que é o Tony, sempre falava assim, ai, Marco, eu tenho medo de Balneário, que é uma terra de aventureiro. É a imagem. Mas por quê? São terras de pessoas que vêm sem noção. Não é que vêm sem noção, vem com sonhos Não, de as pessoas empreendedorismo. acreditam que de fato vai dar certo. Só que não dá. Só Se que tu não... se tu não te dedicar, Exato. Não vem com focar no teu planejamento, trabalho, né? não tiver um planejamento financeiro, emocional, pra lidar com a montanha russa que é a Balneário Camboriú. Porque a cidade dá esse status de, meu Deus, carros maravilhosos, Não, mas é que as pessoas maravilhosas. não entendem que para ter dinheiro tu precisa trabalhar. Exato. Que seja nas apostas, que seja no que for, tu precisa trabalhar. Do tigrinho? No dia, mas é um trabalho. Até aí tu tem que trabalhar. Gente, age não incentiva o Eu tigrinho. também não, porque eu não tenho nada a favor. Só que eu digo assim, ó, mesmo que foi nisso, de alguma forma ele trabalhou para ganhar aquilo ali. Só que as pessoas só veem o resultado. Só vê Elas o não resultado. olham o caminho que foi percorrido. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que falar de uma coisa também que é antes de falar da empresa. Exatamente. Que é falar do quê? Do CPF. Gente, trabalhar compulsivamente, como eu faço, como eu já fiz mais, e não cuidar da saúde. É um burnout. Vai dar burnout. A gente tem uma expertise aqui desse lado de cada mesa. Olha, a gente pra falar tem sobre isso. mestrado e doutorado nisso. Ainda mais hoje que, né, nós vivemos que todo CNPJ tem que ter seu CNPF. É aquilo que a gente estava falando sobre. Antigamente, contratava um ator global, fazia propaganda da sua novela, tava lá fazendo propaganda da sua empresa. Hoje isso não dá mais certo. Não. Tanto que eles estão virando tudo de Instagram também, porque você não vê mais. São, né, um ou outros. Mas hoje você... E quando se fala nessa questão do CPF, é no geral, não só em redes sociais, mas na questão de você se policiar, né? Na sua saúde, nos seus posicionamentos, nas coisas. A roda da vida, né? Eu Ela assim, tem equilíbrio. exato. Eu não sou nada contra toda a Paola me conhece. Eu vivo a minha vida hoje. Eu gosto de ver. A Paola até falou, Mas é pra contar o que a gente conhece ou não é pra energia, contar? ela fala, que energia você tem que você tá. Eu tava no Lollapalooza esse fim de semana. Lollapalooza, gente. Eu olhei pra aquelas fotos, as pessoas no fundo com 17 anos. E tava ele lá, ó. Falei, Marco, chuva. Mas olha, Não, capa de chuva. Não, capa de Eu falei, chuva. cara, que disposição é essa? Mas Eu, que coisa. cansei Mas só de sabe, olhar. aí eu fui lá pra ver uma única banda que eu curto muito, que é a banda Rufus do Sol, que eu sou apaixonado por eles. E aí, tipo. E eu sempre fui do ramo da música, mas nunca vivi aquela tietagem que a galera vivia ali. Pra mim era muito estranho aquilo, né? E até pessoas mais novas. Cara, mas eu me vi ali aquele momento ali, eu falei, cara, não pelo cara, por estar vivendo aquele momento, mas por eu estar podendo viver aquilo, era tão bom. Cara, me soltando aqui e tal, curtindo as músicas. Então, isso é viver, porque também não adianta você ganhar dinheiro e não saber. E não saber aproveitar esse Não, dinheiro. mas aqui em Balneário é muito fácil tu conseguir viver, né? Gente, a cidade é incrível, Balneário Camboriú. A praia, pra praticar esportes, é uma cidade segura. Então, eu sou ultra fã assim, de Balneário e eu acho que tem várias coisas que tu pode fazer pela cidade que não são coisas com caras, por exemplo.
né? Por exemplo, Principalmente lá pra no, mulheres, lá né? no Rio Grande do Sul, Os por homens exemplo, sofrem aqui, vai. né? No Rio Grande do Sul, né? Que eu sou gaúcha, né? Então, né? Bah. né? Faltou um Então, chimarrão aqui na mesa. faltou chimarrão nessa mesa. Lá, cara, tu vai jogar um beach tênis, uma fortuna, não sei o quê. Cara, que tu tem tudo, Tem a praia. gente. Tem a E tu praia. pode fazer também, a gente sempre fala do networking, é um networking orgânico, natural, ali na tua turminha do beach, né? Conversando com a galera, já fazendo né? Quem não quer nada ali, um bem bolado, sou advogado, eu tenho não sei o quê. Cara, porque é assim, a vida é assim. Ninguém vai me contratar porque a Paola... É porque a Paola é advogada, não porque é advogada, entendeu? Então, quem você é? Por que você faz o que você faz? Eu tenho uma história muito boa com isso, inclusive. Quando eu comecei no digital a criar conteúdos, eu sempre compartilhava a minha rotina da manhã. E naquela época, toda manhã, eu acordava, meditava, orava, Café com Deus Pai. fazia... Não, ainda acho que nem existia Café com Deus Pai ainda naquela época. Ou existia, mas não tinha estourado. Fazia exercício físico, enfim. E aí eu tive 3 clientes na mesma época que me contrataram. Uma trabalhava com terapia holística, uma com meditação e uma com yoga, que eram 3 coisas que eu fazia. E elas me falaram assim, a gente te contratou, de cada vez, né? Porque você vivia aquilo que a gente trabalha. E a gente não queria contratar alguém para cuidar do marketing que nunca tivesse feito uma aula de yoga, nunca tivesse feito uma meditação. Só que se eu nunca tivesse mostrado meu CPF, eu não teria conquistado um cliente no CNPJ. Então, muitas vezes, a gente acha que não, mas eu não posso postar isso da minha vida pessoal, eu não posso mostrar que eu sou assim, porque eu tenho que manter aquela postura sempre de empresária séria. Mas não, é a gente ser quem a gente é que faz as pessoas se conectarem com a gente, né? Eu gosto da minha fama de braba, né? A braba tem nome, porque eu sou mesmo. Se eu tiver que resolver, eu lá, se eu tiver que subir na mesa, eu subo. Então... A brava do Qual coração mais enorme que eu conheço. Exatamente. Mas aí a gente não mostra, né? Nem sempre ela mostra. Mas o meu perfil da advocacia é esse. A pessoa sabe que pra me contratar eu vou resolver, entendeu? De um jeito ou outro. Eu vou lá e vou resolver. Agora, porque é causa da minha personalidade. Isso que vem muito, né? Porque não adianta tu querer te posicionar e vender um negócio que tu não é. Tipo, vestir o personagem nas redes sociais, ser XYZ. Se a pessoa que te conhece sabe, pô, nada a ver, a manteiguinha, nananã. Cara, eu não vou lá xingar o juiz se eu não tenho a personalidade, né? Exatamente. E eu xingo. Eu sou de Se tiver xingar. que criar um personagem sempre, tu não vai conseguir sustentar Não ele pra vai sempre. conseguir Tu não consegue sustentar nunca. ele pra sempre. Então ele não vai, ele vai cair por terra logo, logo. As pessoas têm essa dificuldade, né, da separação, porque é aquilo que a gente estava falando da autoimagem. Porque é o que eu sempre falo, você hoje, pagar um tráfego pago, pagar um negócio que vai encher ali, mas que conexão a pessoa tem com esse tráfego pago? Precisa conexão. Diferentemente com a conexão que ela vai ter com a Paola andando de cachorro na praia, lá, indo num banco com um cachorrinho, não sei o quê, mas, meu Deus, ela O vai... Ted. E o Ted é famosíssimo, tá quase ganhando daquele outro que tem aqui de Joinville, de Balneário, qual que é o... Aquele que faleceu? Ele já foi? Tô falando do cara da Kombi? Não, do Calombe não, tem o outro, o Berlim. amarelo. Ah, o Berlim. Um ícone, Berlim é um Berlim. ícone aqui em Balneário. É, Gente, Berlim. falecer, mas para Balneário inteiro, você tá doido? Por isso que eu fiquei assustado, já foi. O Ted tá seguindo os caminhos aí, onde vai, tá famoso o Ted aí. o Ted tá. Então, acaba tendo conexão, com coisa com detalhes, Aonde que às vezes eu a gente... conectei com ela? Com o Ted. Com o Ted. Foi o Ted que a Com o gente Ted. tava jantando lá no Passeio São Miguel e o Ted foi na mesa dela. Sim, E aí a gente começou a conversar e mas é Foi. sobre isso. o Ted é o meu maior networking. Mas sabe que eu falo às vezes sobre esse network muito assertivo? A maioria dos o meu sócio na revista mesmo, e alguns outros que eu tenho, a maioria dos network ou foram num evento, ou foram até numa balada, desculpa, foi um evento onde a pessoa tá mais leve. Porque assim, você vai para uma reunião de negócio, todos nós somos empresários, alguém vem vir te vender uma coisa, você tá totalmente armado no escritório. Exatamente. Com Você certeza. tá totalmente armado. É. Você tá totalmente ali. Agora você tá numa festa, num evento e tal, num happy hour da rádio lá, ó, propaganda. Aí você tá desarmado. E a pessoa está te olhando como você serve, como você trata aquele garçom, como você é cuidadoso com as Até coisas. numa caminhada na praia. a gente faz Inclusive, network. Exato. agora tu falou de garçom, né? A gente fez um evento da AGE que é dentro do Summit. Aquele 360 ali de Balneário, na beira da praia. E como que eu consegui fazer lá no Summit? Porque o garçom do Summit trabalhava na Arena da Brava e eu conversava com ele, eu fiquei bem amiga dele lá na Arena da Brava. Aí eu fui no Summit pra conhecer o lugar, que eu
não conhecia. Doutora Paola, me abraçou, me beijou. Vou te apresentar o gerente, já chamou o dono do Summit, que é o mesmo dono da Prower, que me abriram as portas, me deram um monte de coisa de brinde, por causa de um menino que trabalhava lá. Acesso. Olha o acesso. Imagina se você chega lá e fala, precisava falar com o dono. Se eu trato mal a pessoa, né? Olha ali, olha todas Já as cai por oportunidades. terra. E a oportunidade exato. não foi só pra mim, porque várias pessoas, 80 pessoas foram no evento, e 80 pessoas tiveram a oportunidade através do menino que é o garçom que trabalha lá. Exatamente. Isso é interessante, né? Essa é aí que a gente fala na valorização desde o pequenininho. Exato. E aquela coisa, se ele não tivesse treinado bem o garçom dele, ele jamais faria isso. Exatamente. Aham. Investir nas pessoas que estão à nossa volta. Para falar bem, né? Pra falar bem. Exatamente. Não. Tratar as pessoas Porque- bem, se tu vai investir Porque nelas, talvez se ele não ela vai falar tratasse bem, a história seria diferente. Ah, nem vou te apresentar, que o cara é um Sim. nojo, que o cara é isso, que o cara é Aham. Verdade. É. Então, Ah, não tem acesso a ele, o dono não tem acesso ao gerente, é um chato. É. hoje colaboradores, você tem... Eu falo isso que eu tinha um que trabalhou comigo há muito tempo, na época do CD, há 10 anos. E Na época do quê? Na época do CD. Que é CD? CD, Não, é da minha época. Pornografia. E é engraçado, ele chegou num nível tão grande que ele tava comigo que eu não tinha mais como colocar ele, né? E eu via que ele queria ganhar mais, ele queria ir além. Aí um dia eu cheguei nele e falei, Jackson, cara, eu não consigo, eu vou te mandar embora. Ele, como assim? Ué, se você vai comprar a empresa de mim, eu vou ter que te mandar embora. Eu vou, que é isso que você quer pra sua vida? Não, eu quero ser como você, eu quero ser um empresário, quero ser não sei o quê. Então eu falei, tá, com que a gente gasta mais hoje? Ele falou, eu gasto com a gente... Hoje ele cuidava da minha parte financeira. Ele falou, a gente gasta mais hoje com manipulação e na época plastificação de CDs e tal, naquela época vendia milhões de CD. Eu falei, tá bom, e quanto que a gente gasta? Uma grana. Então tá, eu vou te mandar embora, só que eu não vou te pagar a sua rescisão. Oxe, vai me mandar embora e vai mandar essa... Não, eu vou pegar essa sua rescisão, vou dobrar ela e você vai montar essa empresa, você me dá 30%, 70% é seu, você é sócio meu a partir de hoje. Ele, mas eu vou conseguir? Eu tô te dando tudo na mão. E foi lá ele fazer o que tinha que fazer, fez, saiu da empresa, pegou a rescisão e eu se transformou num grande empresário. Aí que eu falei, ele falou, Marco, tá aqui os 30%. Não, era só uma pegadinha para criar coragem. Era só pra te 100%. vai. E é Vai, assim, faz. até me arrepia, porque hoje é um empresário de sucesso, mas por quê? Você soube valorizar, soube, né, criar aquilo. E às vezes eu falo, né? Na verdade, ele soube criar. Mas Exato. quem soube criar mais foi você. Exato. Você Que teve criou a a visão, oportunidade. você criou a oportunidade pra ele. Você teve a visão de que ele poderia fazer o que ele faz. E enxergar aquele teu colaborador, né? Você às vezes é muito isso que falta, né? Exato. E é isso que eu falo sobre um fundo de educação. Acho que toda empresa tem que ter esse fundo de educação. Sim. O meu... Opa, vambora. Um, dois, três, testando. Olha, então- O meu colaborador quer se aperfeiçoar. Gente, investe nele. Investe. Investe nele. Faz um contrato que ele vai ficar um período na tua empresa, mas investe. Porque é melhor treinar quem já está contigo, que tu já conhece, do que tu pegar alguém de fora, que não sabe nada. E não sabe a tua cultura da tua empresa, não sabe a vontade E que tem tu que tem de começar crescer. tudo de novo, né? Começar tudo de novo. Eu não sei. Então, é o que eu falo, que muitas vezes as pessoas elas são muito vagas. Eu quero isso. Mas eu quero chegar lá. Não, então vamos... eu quero um bom atendimento, eu quero um terapeuta capilar. Então vamos treinar esse terapeuta capilar. Eu quero uma filmmaker, eu quero uma videomaker. Vamos treinar ela para que ela faça exatamente isso. Inclusive, vamos fazer constar aqui que a gente tem a Kênia Leonel, que é a nossa Gosto filmmaker. desse nome de sucesso, né? Kênia Leonel. É porque eu tô sobrenome, né? Se você vergonha. Não, mas ela é top, tá, gente? Então, se você é empresário que tá nos vendo, quer entrar em contato, é Kênia Leonel. Ela faz toda a parte de conteúdo junto com a Elisa Diesel, a nossa diretora de marketing. A produção, a filmmaker. Também temos a agência do Marco, né? A Foco 7. Serviço completo. Serviço completo. E claro que tu não vai contratar as meninas e não vai te produzir pra chegar nessa ocasião lá com a Denise. É isso. E isso tudo amarrado com um bom contrato. Merchan completo. Uma vida casada aqui já. E eu Quase um falo que na monopólio. maioria das vezes a gente tem que fazer isso. Treina a tua equipe, dá oportunidade para ela. Não adianta tu pegar de fora se tu tem dentro da empresa. Exatamente. Na maioria das vezes a gente tem dentro da empresa. E é importante a gente ter a pegada da personalidade pra ver se tá de acordo. Porque às vezes tu acha que a pessoa não é um bom colaborador, mas na verdade ela só tá encaixada na posição errada. Por isso tem a Kelly Nayara, que é a outra diretora da AGE, que você pode entrar nas redes sociais dela também. É Kelly Nayara, né? Kelly com 2 L's. Kelly Nayara Carreira. Kelly Nayara Carreira.
para poder adequar a pessoa, a personalidade dela ao cargo certo. O nome desses diretores, eu vou te falar, hein? Não, a galera é Kelly muito top. Carreira, forte. Elisa Diesel. Aham. O meu Leonel tá ficando... Nossa, o Leonel tá ficando... Não, a gente é um time de peso. É. Cá entre nós, a presidente que escolheu esse povo, ela tava muito inspirada quando escolheu a deles. Foi igual quando eu fui mandar o protótipo de uma revista pra ela, eu coloquei Paola Oliveira. Mas era ela. Aí eu falei, não, Marco, eu não quero o Diogo, eu quero o Vini. Viu? É isso aí, é você saber qual patamar que você está. Mas são coisas engraçadas que acontecem. Conta uma pra nós, Denise. O que aconteceu de engraçado naquele seu salão de beleza? Conta que deve ter. Ai, gente, Caso acontece inusitado. muita coisa engraçada. Não, aconteceu uma coisa engraçada e ao mesmo tempo trágica, gente. Uma vez uma cliente chegou e ela pediu pra mulher que ela queria fazer mechas. Não foi engraçada, ela foi trágica, mas acabou ficando engraçada no Claro. final. Ela chegou, eu quero fazer mechas. Só que a mulher não olhou pra ela. Tá bom, senta aqui. Ele não parou, não avaliou o que ela realmente queria. Ele não está mais com a gente também, né? Parênteses. Um parênteses, ele não está mais com a gente. Ele chegou e deixou a mulher loira. E daí, quando ele virou ela de costas pro espelho e foi fazendo as mechas. Deu pra entender, cadê a ficha na amnésia dela? Ah, não foi feito. Eu disse, tá, mas como que tu vai? A pessoa simplesmente chegou e fez a mecha? Sim, fulana que indicou, uma outra colaboradora tinha indicado. Gente, quando ele virou a mulher pra cadeira, ela olhou pra ele, ela gargalhava. Ela assim, não é isso que eu quero. Eu queria morena iluminada, eu não queria ficar loira. É parecido. Só que a reação dela foi engraçada, porque ela começou a rir e todo mundo ficou assim, não, eu não quero isso. Mas era um riso de Desespero. cara. Todo Que... mundo começou a rir, porque ela gostou muito. Então, eu falei assim, cara, não era isso que eu queria. Que tirou, tá igual aquela mulher que tirou legal. Tem um de careca Gente, agora. e que eu vou agora? fazer, E agora? Ela foi pra casa, daí ela mandou uma mensagem, ela disse, olha, eu quero uma outra pessoa, vocês conseguem arrumar meu cabelo? A gente teve que refazer todo o trabalho. Mas se vocês vissem a reação dela, porque ela viu assim, ela gargalhou. E a gente teve que refazer todo o cabelo dela e transformar fizeram. ela em morena iluminada. E conseguiram. Conseguimos, claro. Claro, foi um processo de 2 meses, Claro. depois disso, porque tem todo um acompanhamento para não detonar aquele cabelo. Ou seja, né, mesmo nessa E a gente história fidelizou essa engraçada, cliente. problemas nós temos, mas, porém, se você pode solucioná-los... E o melhor fácil. de tudo é que a gente fidelizou esse cliente. Olha aí. O profissional que fez a primeira vez as mechas dela não está mais com a gente, ela fez com outro, ela pediu que não fosse com ele, né? Que fosse com outra Obviamente. pessoa. E ela está com nós há mais de ano, então, com essa história. Mas no início foi trágico, mas foi engraçado. Mas para ver como é importante a gente saber lidar com a situação, né? Exato, Porque eu acho que é um problema muito grande que a gente tem nas empresas hoje. De acontecer um problema, a empresa não conseguir solucionar, e aí a gente não volta e ainda não E indica. não fala, né? Não fala mal, né? Mas eu sempre falo, um cliente falando mal vale muito mais que 10 elogiando. É. Porque as pessoas não vão escutar elogiando, vão escutar só esse que está falando mal. É. Então, A vida é um assim. pós-venda, um trabalho de pós-venda, a gente tem isso exatamente para entender. Ah, esse cliente não voltou. Tá, mas por que ele não voltou? Ah, saiu? Já vamos deixar marcado a tua próxima sessão. Fez uma mecha, vamos deixar marcado a tua hidratação daqui a 30 dias e acompanhar toda a evolução desse cliente. Isso é importante, que muitas pessoas não têm esse pós-venda. Esse pós-venda. E isso é muito interessante para o empreendedor também, ele não ter esse desânimo. Ah, porque aquele falou mal, não sei o quê. Não, vamos Você solucionar. tem que ter resiliência e ter a validade de si próprio, que você está fazendo um bom trabalho e aquilo foi um Ou tropeço. aprender até mesmo, né? Porque às Mas vezes fazer como fez? é o treinamento que deixou de ser feito com a equipe. Não vamos agradar a todo mundo. Não. Não vamos. Eu vou. Isso é, eu agrado entendeu? todo mundo. Ai, de ti que tá me olhando, que acha não. Tá enganado. E você processou alguém errado? Ou já... Não, nunca processei ninguém errado. Imagina a pessoa me contratar pra fazer um divórcio e eu faço um casamento. Mas hoje Não. já fazem casamento de uma pessoa só? Já? Não, Não? Então tá certo. não. Não, nunca aconteceu nenhuma desgraça assim comigo, mas só a desgraça dos outros, né? Que eu tenho que resolver. Isso é normal. Isso. né? Mas aí que tá, eu tenho que estar bem equilibrada pra poder lidar, porque a advocacia não é uma tarefa fácil, né? A gente tem as vidas das pessoas na nossa mão. E é muito importante. E a maneira muito como a cuidado. gente conduz isso pode definir todo o futuro dela. A gente tem pessoas que são demitidas, benefícios que são negados, casamentos que são tumultuados, crianças que sofrem.
E a gente tem que estar muito equilibrado para poder fazer com que o cliente que a gente está atendendo, o pós-atendimento, Se sinta seguro. se sinta seguro para poder... A insegurança de alguns advogados que já passaram, né? Algum Exatamente. trauma para o próprio cliente, Exato. isso é bem complicado. E isso é você, eu falo muito em enxergar, né? O seu cliente. Ter conhecimento de Tem quem que ter é. empatia. Exato, empatia e Empatia. conhecimento. É. Eu tenho uma história muito engraçada de enxergar meu cliente. Na época que eu trabalhava, de novo, né? É que eu tô voltando agora. Ele só quer No- saber no- Na música. da música. E eu cheguei, né, ser um produtor artístico, musical, e eu fui gravar o tal Manuel dos Teclados, lá de cima, né? E ele chegou no estúdio com cavalo, papagaio, filho, tudo pra no dia de colocação de voz, para colocar a voz. E aí, estúdio, não sei se já foram, né? A cabine fica aqui, a outra sala de voz lá. E, seu Manuel, bora, vamos tocar? Vamos, Marco, tô pronto e tal, então vai. E ia, começava, tan, tcharam, tcharam, e o negócio não ia. Aí, ó, vamos de novo, você detonou, volta. Naquela época não tinha tantos recursos quanto hoje, né? E foi isso, e só sei que foi metade de um dia, o meu técnico de som perturbado, já, meu Deus, Marco, vamos embora. E não sei o quê, e a família não entendendo nada, todo mundo. Aí eu falei, vamos dar uma pausa para almoçar. Saímos para almoçar. E o que é sinais, né? Que eu falo. Aí eu fiquei na porta do estúdio ali onde eu tava e a luz piscando. Eu, que saco essa luz piscando a mais isso. Aí já veio um clique. Falei, cara, já sei o que tá Te acontecendo. ilumina, Marco. Te ilumina, Marco. Ou não. Desilumina. Voltando pra dentro. Seu Manuel, vamos. Entra lá pra dentro. Ó, toda a família sai pra fora. Tem uma TVzinha, vocês vão assistir lá da TV. Só vai ficar aqui, seu Manuel. Eu e o fulano de tal aqui da técnica de som. Nós vamos apagar todo o estúdio aqui. Vamos apagar as luzes e o senhor fica à vontade. Aí vai. Toca a primeira. 6 minutos. Foi. Toca a segunda. Cara, quando chegou na 10ª música, que era na época do CD, era 10 músicas, aí meu técnico tão feliz que tinha acabado em 40 minutos, ele pum, ligou. Quando ligou, o homem só tava de cueca. ele ficou tão à vontade. Mas se tivesse mais uma música, o negócio... Então, só enxergar também, né? Coisas assim, né? Todo aquele momento. Agora vocês entenderam. Produtor pornográfico. Quiseram me levar, né? Daí eu fui... Não desliga a luz, meu Marco. Pelo amor de Deus. Mas são histórias bacanas que a gente traz pra vida. E tu, Elisa? Conta pra nós. Eu não vou nem ousar contar uma história depois dessa, Marco, né? Porque essa supera. Mas é muito... Ah, eu tenho uma história da advocacia muito legal. Chegou. Que eu lembrei. Sabia. Uma vez eu fui acompanhar uma cliente, uma psicóloga, psicóloga judicial. Ela disse, eu tenho um sítio lá em Gravataí e eu preciso que tu vá comigo lá porque me falaram que invadiram meu sítio e tal. Daí eu fui, né? Bem braba, né? fui eu e ela, peguei ela em casa e fomos. Eu, ela e... Aí ela convidou mais dois policiais militares pra ir junto, né? Que eles iam alugar esse sítio. E ela precisava tirar as pessoas porque ela ia alugar. Aí já foi calçada, já. Aí eu chamei os... Tá. Chegamos lá, os dois policiais militares bem gordinhos, né? Tadinhos. Zero agilidade. Aí tá, chegamos lá e não abria as portas da casa, né? Aí eu... Tá. Fui lá na basculante do banheiro, abri a janelinha aí. Naquela época mais magrinha, né? Agora já não passava na basculante. A bunda ia calhar. Passei pela basculante, abri as janelas da casa por dentro e tal. Achei os documentos do cara e tal. E o cara tava lá, não tava lá, mas ele chegou depois. Beleza. Nessa, a gente ouviu uns barulhos estranhos na rua. Saí, fui lá no portão. O cara com uma faca. O caseiro da casa que tinha alugado, terceirizado o aluguel da casa da mulher. E aí eu cheguei, quando eu vi o cara me viu com a faca na mão. Eita. Eu pulei uma cerca dos 2 metros de altura da casa e saí correndo de salto alto, porque eu tava de sandália. Acabou a braveza. Eu já tinha entrado pela janela do banheiro. Aí saí, o cara com uma faca, eu com uma peixeira, porque daí eu peguei uma faquinha e botei na cintura. Com a peixeirinha, mas desse tamanho, né, coitada, achando que ia fazer um estrago. Correndo lomba, tinha batido acima assim do sítio e o cara deitou o cabelo e fugiu. Eu fui correndo com uma peixeira de salto alto, pulando uma cerca atrás do cara.
E tu foi. E cadê os policiais? E os policiais? Tava lá! Os gordinhos não conseguiram pular a cerca, tu acredita? Por isso que eu enfatizei o fato deles serem gordinhos. Tá vendo aí, Vini? Toma cuidado. Não pode Resumindo, a advocacia, ela também tem uma parte diferenciada, assim. Não é só ali ficar no computador. Atendimento personalizado, Atendimento literalmente. personalizado ao sítio. Advocacia é assim. Agora imagina a Paola de salto alto. Pulando uma cerca de Pulando 2 na metros. cerca. Daria um belo de um filme. E eu consegui tirar o cara, né? Porque daí ele desocupou a casa, os brigadianos foram morar lá. E no fim, quem não pagou o aluguel? Os brigadianos. Aham. Acredite. Meu Deus. Bacana. Histórias, né? Histórias. É isso. E eu acho muito interessante essa história que o Marco falou, que às vezes as pessoas não se sentem confortáveis. Eu lido com isso o tempo inteiro. Tem gente que eu digo que eu vou levar uma câmera escondida pra gravar. Por quê? A pessoa explica super bem do seu negócio, fala, tu bota a câmera, ela trava. E aí tu tem que fazer uma terapia, né? Com a pessoa e todo conduzir. E é muito legal isso, que a gente tem que encontrar, quando a gente é empreendedor, formas de solucionar o problema das pessoas. E são problemas que muitas vezes a gente não espera que vai acontecer, que a pessoa, que nem ali, ele não conseguia cantar. O Marco teve que ter um clique e saber lidar com essa situação. Então é muito legal isso quando a gente é empreendedor. Ele tava num momento se de adaptar, pressão, né? né? Família, todo mundo ali, primeira vez no Cobrança, estúdio, né? veio lá Vai sair tudo perfeito. pra São Paulo, é aquela coisa, entendeu? Só não imaginava que ele ia chegar, né? Nesse ponto, mas Nesse ponto. deu certo. Resumindo o fim da história. Quando tu for fazer o cabelo, tem que fazer a anamnese. Quando for gravar, tem que ir de cueca. E quando for me contratar, leva a peixeira. E você, Elisa? Comigo, eu acho que eu não tenho nenhuma história muito engraçada, assim. Ah, só Foi os fãs, tudo- né? Que fecham com ela. Não vai tem mais lençóis. Atenção, Tem telespectadores. vários. A partir de agora, as lovers. Ah, eu vou contar, então, Tem uma várias história. reuniões que assim, eu aconteceu quero... aqui em Balneário, Olha lá. inclusive. Viu? Olha lá. Foi constrangedor, agora o Marcos vai fazer me constranger. Eu sou pole. Eu fui chamada para uma reunião de trabalho para a pessoa me contratar. E eu cheguei lá, era um date, não era uma Oi! reunião. A pessoa tinha comprado flores, criado um clima. Pensa a minha cara de tacho quando eu cheguei. Mas não foi a flor cristã? Foi outra flor? Foi um girassol. Porque Foi a pessoa. Oh! Não, eu vou dizer, a pessoa ainda me stalkeou no Instagram Ah. e foi ver que eu tinha lá escrito que a minha flor preferida era girassol, né? Dedicado, Fez o dedicado, dever de menino. casa. Valoriza ele. Não. Não deu. Se estiver Ele foi assistindo, pensar, não é desculpa. Mas. Gente, vocês que estão nos assistindo, não chamem a Elisa pra trabalhar se for date. Avisa que é date. E nem quero montar uma floricultura com ela, que ela Não já vai tem. Pronto. Mas foi uma situação, daí eu tive que contornar ali, tentei fazer uma reunião de trabalho, mas daí eu vi que não ia dar certo e fui embora. Foi isso. E a história mais bonitinha que eu tenho da Elisa, eu vou contar essa. Ela não quer mais Meu contar. Deus do céu. É quando ela chegou Que medo. na AGE, que você foi recebê-la, Aham. você deu um quê pra ela? Umas flores, lembra? Aham. E ela, Marco, foi minha primeira flor que eu ganhei na vida. Não. E depois daquilo desencadeou um tal de flor na É vida porque ela dessa- falou que ela Eu falei. É flor gospel, É você flor... que tá assessorando isso, é? Eu acho. Ela tá tocando. Eu acho que o Marco fez parceria com a Floricultura, ele tá ganhando uma porcentagem. é. Verdadeiro empreendedor vê oportunidade. É né? verdade. Mas é bacana, faz parte, né? Faz parte. Isso é um tema que a gente fala também, né? E querendo ou não, vocês, 3 mulheres lindas, tem essa questão da beleza envolvida também. Não tem como. Sabe o que eu acho que a gente podia fazer agora? A gente podia, nós 4, cada um de nós, dar uma dica pros empresários que estão nos vendo. Alguma dica. Qual dica que vocês gostariam de dar? O que eu tenho para dizer é que você acredite nos teus sonhos, porque sempre é possível a gente tornar isso realidade. Então, muitas vezes a gente vê um empresário, vê um empreendedor que tem sucesso e pensa que aquilo está muito distante da nossa realidade, mas a gente consegue alcançar tudo que a gente realmente acredita e se dedica. Então, se tu tem um sonho, vai atrás que vai dar certo. Eu saí lá do interior do Rio Grande do Sul, vim para uma grande cidade que é Balneário, e fiz dar certo. E passei por muito perrengue nesse início, mas quando a gente quer de verdade alguma coisa, a gente encontra os meios e encontra as pessoas certas para fazer isso acontecer. Eu e na sou uma AGE, pessoa certa. a gente tem essas pessoas certas, né, para nos acolher e para nos ajudar. Então, nunca desista dos teus objetivos, porque eles são sim possíveis, basta você querer e fazer acontecer.
E você? Uma salva de palmas. E você, Dê? Acho que é mais ou menos o que a Elisa falou, né? Nunca desistir dos seus sonhos, né? Todo sonho, o Deus nunca vai te dar uma vontade maior no teu coração que tu não possa realizar. Começando por aí. Então, se a gente desistir, é o teu propósito? Vai fundo. Te imagina sempre, eu estou fazendo isso. Agora imagina eu sem. Quando eu faço, eu realizo. E quando eu não faço? Qual é a frustração que eu tenho? Então, nunca desista. Não é? O meu eu deixo curta o processo, né? Curta. Não desanime com o processo que você está passando, porque sem ele não vai ter o case de sucesso. Sem seu processo, você não vai ter o que servir, o que mostrar, o que dar lá na frente. E esse é um processo que tem que ser respeitado. Ah, Marco, eu não consigo porque eu estou vivendo isso, estou vivendo tal coisa. Não, tu consegue. Foca no objetivo, no propósito que você tem, porque você vai passar dificuldades. Se fosse fácil, entendeu? Todos não teríamos... Fácil seria miojo. Exatamente. E quando você vive esse processo, dá valor a ele, você chega lá em cima com um diferencial muito maior do que várias pessoas que às vezes tiveram outro tipo de oportunidade, mas você tem o quê? Conhecimento, resiliência. Muito bom. É isso aí. Quem vocês estão me olhando? Eu tenho que falar também. Eu tenho que dar meus segredos pra vocês. que ela só A gente só pega, não. O que eu poderia dizer para os empresários hoje? Eu acho que, para mim, tem uma coisa que é primordial antes de qualquer coisa, que é a conexão, a tua fala, o teu networking. Então, tu consegue tudo na vida se tu te posicionar bem, se tu poder conseguir expressar tudo aquilo que tu sente, expressar as tuas dificuldades, expressar os teus agradecimentos e procurar as conexões certas. Não é procurar as conexões certas de uma forma intensiva. Tu tem que ver dentro das possibilidades que tu tens maneira de atingir o teu objetivo mas de uma forma saudável, com amor na tua fala. Por que eu alcancei as coisas que eu alcancei hoje junto à AGE e cada vez mais a gente está abrindo portas para isso? Porque eu me permiti estar nas rodas que eu gostaria de estar, eu me permiti conhecer pessoas que eu gostaria de conhecer e eu me permiti também passar por situações desafiadoras que me fizeram crescer. Como falar num podcast, falar na televisão, estar num palco em grandes eventos e poder fazer isso tudo de uma forma intencional, mas de uma forma com amor. Então hoje eu escolhi estar com vocês aqui pela reciprocidade que eu tenho nas conexões que eu tenho. Então, as pessoas, talvez elas não tenham noção de o quanto o meio que elas estão pode levá-las para frente. Porque elas não, às vezes não param para pensar. Mas todas as portas que a gente abre fazem com que a gente fique mais perto dos nossos sonhos cada vez mais. Então, o que você está fazendo para chegar mais perto do teu sonho? Porque eu tenho certeza que se eu não sou a porta para te realizar o teu sonho, eu com certeza conheço alguém que pode realizar ele para ti. Por quê? Porque eu me abri para isso. O que você tem feito para conquistar o que você tem feito? É isso. Essa é a minha presida. Gostoso estar aqui. Obrigado pelo convite. Foi muito bom, né? Uma tarde muito proveitosa. Foi incrível, passou voando o tempo, nem acredito que conhecimento. já foi 1 hora. Exatamente. Muitas histórias, muito bom. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui hoje. É uma honra ter vocês no nosso time, é uma honra te ter como nossa apoiadora, nossa incentivadora, que a gente possa cada vez mais poder elevar a Requinte a patamares maiores e maiores, que a gente possa crescer juntos, Que assim seja. porque conexões elas só são reais quando os dois ganham. Exatamente. Quando um ganha e o outro não, isso aí é interesse. Então, muito obrigada, Elisa, por todo o carinho e toda a atenção que tu tem pela AGE. Muito obrigada, Marco, por tudo que tu faz por nós, por todas as portas que tu abriu, ter me apresentado o meu amor da minha vida. Brasil, sou casada, não entre em contato comigo se for pra isso, alô? Jogador Sem cara. dente. Jogador. Sem date pra mim, só pra Elisa. Muito obrigada, Dê. Muito obrigada por me ensinar diariamente, por estar na minha vida. Mas é uma conquista que a gente tá fazendo. Não só como apoiadora da AGE, mas como amiga mesmo. Eu tenho muito orgulho de ti. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, gente? Por estar fazendo parte disso e
e desse progresso que o Requinte, né, está tendo e com o apoio da AGE está sendo essencial para nós. Então, gratidão. Pode vir empresário, acaba por aqui. Você, empresário que está nos vendo aí, que não faz parte ainda do time de associados. Gente, Tá perdendo ainda tempo. dá tempo. Entra na página da AGE, age.bc. Entra no formuláriozinho, nananã. Ali tem meu WhatsApp. Me manda um WhatsApp. Ai, Paola, eu não faço parte, como é que eu faço? Eu vou te dar todo o caminho das pedras. Aí tá inaugurando o teu negócio, a AGE vai lá te incentivar. Ah, tu tá com dúvida sobre o que seguir, a AGE vai lá te apoiar. Gente, entre em contato, você não é obrigado a passar pelos desafios sozinho. Para isso existe a AGE, para te dar todo esse conforto, para te fazer tua transição de carreira, para te fomentar o teu negócio, para te crescer ainda mais. Muito obrigada, até mais, até a próxima.